Alguma vez você já sentiu que os dias simplesmente passam e você não faz nada com eles? Que o tempo continua andando mesmo quando você fica parado? Assim vivia Caio, um jovem de coração bom e caráter também, mas que era preguiçoso. Todas as manhãs eram parecidas. Caio acordava quando o sol já estava alto. Ficava deitado olhando o teto, prometendo a si mesmo que amanhã começaria algo. Mas esse amanhã nunca chegava. Sua mãe, uma mulher simples, mas que já tinha aprendido muito com a vida, percebia isso com tristeza. Dia após dia, tentava alertá-lo. Caio, o tempo passa rápido. Se você não aproveitar agora, não recupera depois. Mas Caio apenas sorria e dizia: "Sou novo, mãe. Tenho muito tempo." Suas tardes eram sempre iguais. Caio passava deitado sob a árvore do quintal, imaginando um futuro brilhante, mas não fazia nada para começar a construí-lo. Enquanto isso, outros jovens do vilarejo se dedicavam a aprender novos ofícios. Caio também sempre era convidado para participar, mas logo se convencia de que ainda não era o momento certo. E assim, sem perceber, deixava as oportunidades passar. Ele não entendia que a vida não espera por ninguém, que quem não se move fica para trás, e assim, sem saber, estava perdendo seu bem mais precioso: o tempo. O que Caio não imaginava é que a vida logo o obrigaria a mudar. Certa tarde, enquanto descansava sob a mesma árvore de sempre, chegou em casa seu tio Alberto. Um homem acostumado ao trabalho pesado, com mãos calejadas e rosto marcado pelo sol, que vivia em sua pequena fazenda, cultivando com esforço cada pedaço de terra, faça sol ou faça chuva. Alberto viu Caio deitado, suspirou profundamente e sentou-se ao lado dele, e ficou em silêncio por um tempo, apenas observando. Depois falou com calma, como quem planta uma semente esperando que algum dia dê frutos. "Caio, sabe qual é o maior inimigo de um jovem? O tempo gasto sem propósito." Caio deu de ombros. "Só estou descansando, tio. Nada demais." Alberto olhou para ele com mais seriedade. "Descansar é bom, meu filho, mas quando você trabalhou e merece descanso. Mas se passar seus dias assim, vai chegar uma hora que você vai precisar mudar e não vai ter forças nem tempo." As palavras não foram agressivas, foram diretas. O trabalho não é castigo, Caio. É o que dá valor aos seus dias, porque quem não planta jamais poderá colher. Caio não respondeu nada, mas aquelas palavras mexeram com ele, e naquela noite seus pensamentos não o deixaram dormir. Pela primeira vez, pensou se realmente estava usando bem o tempo que tinha. Na manhã seguinte, uma novidade tomou conta do vilarejo. Um rico fazendeiro conhecido na região por sua sabedoria e generosidade, anunciou uma oportunidade que mexeu com todos do vilarejo. Estava procurando jovens determinados para trabalharem na sua fazenda, e como teste lançou um desafio. Quem aprender uma habilidade útil nos próximos 10 dias terá um lugar em minha fazenda. O fazendeiro não exigia estudo nem experiência, apenas queria ver esforço, dedicação e resultados. O vilarejo ganhou nova vida e os amigos de Caio logo se mexeram. Se inscreveram em aulas de carpintaria, construção, agricultura, pintura, culinária e tudo que se pudesse aprender. Caio ouviu tudo enquanto comia lentamente uma maçã. Sabia que aquela oportunidade podia mudar sua vida, mas também se deu conta que não sabia fazer nada. Sua mãe colocou a mão em seu ombro. "Vamos, filho, essa é sua chance. 10 dias podem mudar tudo." Mesmo assim, Caio ficou parado. Pensou que ainda tinha tempo para decidir depois. Um dia passou, depois outro e mais outro, e Caio continuava só observando. O que ele não sabia é que o relógio não espera por ninguém. E nessa contagem regressiva, cada segundo perdido era uma porta que se fechava. Enquanto ele hesitava, outros avançavam. O vilarejo parecia uma grande oficina. Pessoas concentradas, aprendendo, produzindo. Cada canto transbordava esforço e sonhos em construção.
Caio observava tudo de longe, sob a mesma árvore de sempre. Mas algo estava lhe incomodando, não se sentia mais confortável. Era uma mistura de inveja, vergonha e arrependimento, mas ainda assim não agia. Naquela noite, Caio percebeu que só restava um dia. O desespero tomou conta, porque no fundo ele sabia que precisava tentar. Então, na manhã seguinte, Caio se levantou antes do sol nascer pela primeira vez em muito tempo. Olhou ao redor e reparou que todos já estavam muito adiantados e tentou correr atrás do tempo perdido. Tentou pintar, mas não sabia misturar as cores. Tentou trabalhar com madeira, mas não tinha a técnica. Tentou cozinhar, mas acabou se queimando. Tudo dava errado, porque ele não tinha algo fundamental. Prática. Caio entrou em desespero. O tempo que antes parecia inesgotável estava prestes a acabar. Ele entendeu que havia falhado, mas principalmente aprendeu que o tempo perdido não pode ser recuperado. No 10º dia, todos se reuniram na praça. O fazendeiro, vestindo roupas simples, mas com uma presença imponente, pediu que cada jovem mostrasse o que havia aprendido. O primeiro, com mãos trêmulas, apresentou uma linha de bolsas tecidas à mão, inspiradas nas estações do ano. O próximo apresentou uma série de quadros que narravam histórias do vilarejo, com cores vivas, traços seguros e que traziam emoções em cada pincelada. Um outro apresentou uma coleção de objetos entalhados com detalhes impressionantes, cada um representando um valor: força, valentia, humildade, sabedoria. O fazendeiro estava satisfeito, os moradores do vilarejo aplaudiam e o sentimento de todos era de orgulho e admiração. Então chegou a vez de Caio. O silêncio tomou conta da praça. Ele caminhou até o fazendeiro com a cabeça baixa e ombros pesados que pareciam carregar toda a vergonha do mundo. "Não tenho nada para apresentar", disse com a voz baixa. "Desperdicei o tempo e quando quis fazer, já era tarde demais." O fazendeiro o olhou por um instante. Era um olhar de compreensão, não de julgamento, e com uma voz calma disse: "Caio, você não perdeu apenas um emprego, perdeu a chance de descobrir do que é capaz." O fazendeiro continuou. Suas palavras eram como um conselho de pai para filho. Não pretendiam humilhar, mas sim despertar. "Escute, meu jovem, até dinheiro perdido pode ser recuperado, mas o tempo nunca. Cada hora perdida sem fazer nada é como uma semente que você deixou de plantar, e quando o futuro chegar, não haverá nada para colher." Caio ouvia tudo com a cabeça baixa. "Você não está aqui para ser castigado", continuou. "Está aqui para aprender com a dor que está sentindo. Você escolheu não agir, mas agora pode escolher não voltar a ficar parado. Lembre-se, o tempo não perdoa quem o desperdiça, mas é justo com quem se esforça." Caio não respondeu com palavras, mas assentiu com a cabeça, e pela primeira vez tinha decidido mudar. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentado perto da janela olhando a lua cruzar o céu, enquanto pensava não no que havia feito, mas no que ainda podia fazer. No dia seguinte, levantou cedo, pegou um caderno e um lápis e saiu. Visitou cada oficina do vilarejo à procura de um lugar onde ele pudesse ajudar e também aprender. Dia após dia, seu corpo se acostumou com a rotina do trabalho e sua mente ao aprendizado constante. Caio já não temia mais se esforçar. Agora, temia desperdiçar tempo. Pouco a pouco encontrou sua verdadeira paixão: esculpir madeira. No início, suas peças eram simples, mas aos poucos melhoraram e com o tempo seu talento apareceu. E a cada peça que fazia, renovava a promessa feita no seu interior: "Eu nunca mais vou desperdiçar meu tempo." Passaram-se anos e o trabalho de Caio começou a ser reconhecido em toda a região. Suas obras faziam sucesso, mas o que mais chamava a atenção não era o seu talento, e sim a sua história.
Quando jovens lhe perguntavam qual era o segredo para alcançar o sucesso, ele respondia sempre da mesma forma: eu não estou aqui porque tenho talento, estou aqui porque um dia decidi começar a fazer. O trabalho duro não é castigo, é caminho, e o tempo é a oportunidade mais valiosa que terão na vida. Se essa história fez sentido para você, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. E escreva aqui nos comentários: já sentiu alguma vez que estava perdendo tempo? E o que te fez mudar? Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.